Então, agora nós temos esse tema das emoções, né? A origem das emoções. A gente podia colocar assim, como lidar com as emoções também, né? Não só a origem, mas como lidar com isso, né? Vou dar aqui. Então, o Buda, ele descreve como que a gente devia selecionar as emoções, né? Então, tem as emoções perturbadoras e tem as emoções melhores. Então, esse é um ponto super importante, assim, né? Se nós quisermos, o Buda examina essas questões todas. Agora, no retiro de 21, de 20, 21, 22, 23, vou trabalhar um texto que chama Teviga Sutta, que o Buda vai falar sobre o caminho verdadeiro, né? Então, aí ele vai analisando essa questão das emoções também, né? Como é que a gente se move, o que é melhor para nós, o que é pior, né? E tem um sutra também que é chamado Sutra Kalama. Kalama porque é falado dentro de um povo que chamava Kalama, os Kalamas, né? Naquela época, vocês podem imaginar assim, o Buda estava sempre viajando, né? E ele estava trocando de um país para o outro, um país para o outro, porque os países eram pequenos, ainda que fosse a Índia, né? A Índia não era um país, cada montanha dividia um país do outro, cada vale era como se fosse um reino. As pessoas não falam, mas eu acho que os reis daquele tempo eram tipo os milicianos, sabe? Eles tinham um domínio de uma região lá e ninguém entrava lá sem ter algum problema. Eles tinham dividido aquilo desse modo, assim. E eles, então, tinham esse problema. Mas o Buda ia atravessando essas fronteiras todas. E às vezes ele dava conselhos para os reis para não brigarem uns com os outros. Sempre tinham os reis querendo tomar conta de outros reinos expandir. A gente vê essas histórias no jornal aqui. Todo dia os reis estão aqui tentando dominar outras regiões. Assim. É igualzinho, pessoal. Tem os guardas de fronteira e quem pode entrar, quem é conhecido pode entrar, não pode entrar. Aquilo é assim. Essa é a história, uma história longa da humanidade, né? Que se organizou assim. Depois surgiram os Estados Nacionais. Foi uma outra etapa também. A montagem dos Estados Nacionais foi feita com muita dor em todos os lados. Assim. Por quê? Porque ela, ela foi mais ou menos alianças que eles iam fazendo e derrotando os outros até constituir um Estado Nacional que sempre fica balançando um pouco, né? No meio de todos os interesses, assim fica balançando. Então, esse é o ponto, assim. Aí quando surge Senado, as câmaras, né? Aí tem a Câmara dos Comuns e tem a Câmara dos Lords, por exemplo, como tem na Inglaterra até hoje. Os Lords por quê? Porque eles são os chefes locais. Então aqui no Brasil são os senadores, eles são os chefes locais. Mas tem o povão vai para a Câmara Federal, né? Esse é o povão, assim. Mas os chefes, assim, né? Eles estão no Senado. Então, vem desse tempo, pessoal. Quando os chefes locais se juntaram e eles constituíram esse conselho, que é como se fosse o Senado. Mas aí tinha o povo. Aí o povo eles deram um lugar também, que era a Câmara. Mas que não era o Senado, era a Câmara. Então até hoje está dividido. Então o Buda andava por esses lugares todos. E aí uma vez ele chegou no país dos Kalamas. E quando ele ia falar, sempre tem oposição. Né? A pessoa vai falar, alguém da oposição, às se levanta lá e diz: abençoado, aqui passaram muitas pessoas que deram ensinamentos. Cada um que vem aqui diz: você agora vai ouvir o topo dos ensinamentos, esqueça todo o resto. E assim nós ouvimos de muitos diferentes mestres de diferentes tradições. E agora, o senhor chega aqui, o senhor também vai dizer para esquecer tudo que a gente já ouviu?
Então, já é uma pergunta meio assim, que não é uma boa recepção para o Buda, né? Mas tudo bem, né? Aí o Buda diz, né? Bom, vocês têm que fazer assim. Quando os mestres vierem, vocês escutem eles com atenção. Aí depois vocês pratiquem aquilo e vejam se aquilo dá certo. Se aquilo dá certo, vocês seguem. Se não dá certo, vocês abandonam. Então, esse texto do Kalama Sutra, ele ficou muito famoso por isso, né? Porque é o Buda propondo uma liberdade para as pessoas. Então, as pessoas, elas não estão ali para serem doutrinadas e ficar fixadas a alguma coisa, mas elas vão usar a sua livre lucidez para lidar com as coisas. Aí imediatamente ele começou a palestra dele, né? Então ele vai dizendo assim: todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Aí o pessoal concordava. Isso é assim, né? Não é o contrário, né? Nós não estamos aqui buscando a nossa infelicidade e o nosso sofrimento. Não, estamos buscando a nossa felicidade e buscando escapar do sofrimento. Tudo bem? Então, estamos avançando. É assim, se a gente usar o método de matar os outros para torturar, judiar dos outros como um método de atingir a nossa felicidade, o que vocês acham? Aí naquela época o pessoal, não. Hoje eu já não sei, assim, mas naquela época... naquela época, eu disse, não, isso vai dar problema. Aqui o pessoal, não sei, mas se a gente argumentar, pensa assim, você bateu no outro, machucou, matou, e agora como é que resolve? Não vai dar problema? Vai dar problema. Então, melhor não. Se você quer felicidade, quer algum equilíbrio, melhor não. Então, aí ele começa assim. E roubar. Se você usar o método de roubar para ser feliz, o que você acha? O pessoal hoje diria, depende. Naquela época, eles acharam, não, roubar não é uma boa ideia, porque, enfim, isso vai dar perseguição, vai dar problema, vai estar gente incomodada, isso vai dar morte, vai dar problema. Então, não é uma boa ideia. E agredir sexualmente, o que vocês acham? Naquela época também tinha esses problemas assim. Aí as pessoas dizem, não, isso dá maior problema, assim, não, melhor não. Então é melhor a gente ter um comportamento mais adequado. Aí o Buda foi olhando isso. Por exemplo, agredir as pessoas com palavras. E criar intriga. E ficar tomando o tempo dos outros inutilmente, ou mentindo, o que vocês acham? Aí as pessoas, não, isso não vai dar certo. Por quê? Porque cada uma dessas coisas, uma vez que a gente faz, dá problema. Logo em seguida tem alguém que se sente prejudicado, vai atrás de nós. A pessoa mentiu, aquilo rapidamente ela pode ser descoberta, aquilo vai dar um maior problema, pessoal. E também se a pessoa, por exemplo, ela está autocentrada, ela é gananciosa, ela é raivosa. Isso não é um bom caminho para atingir algum nível de felicidade e de estabilidade, né? Aí todo mundo concordava. Aí o Buda diz, e se você, por exemplo, olhar para os outros com compaixão pelos obstáculos deles? Aí todo mundo, não, isso pode ser interessante. Se a gente tiver compaixão pelos outros, pode ser interessante. Se vocês tiverem uma capacidade de ver as qualidades do outro e promover as qualidades do outro. Aí os outros, todo mundo achava, não, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. E quando nós fazemos, por exemplo, manifestamos compaixão e amor, que é cuidar, ou ver as qualidades do outro, promover as qualidades do outro. Quando nós fazemos isso, surge felicidade, aí o pessoal dizia sim, quando a gente cuida dos outros e promove as qualidades deles, a gente tem felicidade. E se a gente fizer isso com os diferentes seres, não ficar escolhendo, mas a gente tratar assim todos os seres, aí todo mundo achava que sim. Então aí daí surgem as 4 qualidades incomensuráveis, né? Que é a compaixão, amor, alegria e equanimidade. Surge isso. Aí o Buda segue. E se vocês tiverem compaixão, amor, alegria e equanimidade pelos seres, vocês teriam generosidade na relação com eles? Aí aquilo fica muito claro que sim, né? Como, por exemplo, os pais e mães, né? Olhando para os filhos, né?
Eles manifestam compaixão, amor, alegria e equanimidade. Generosidade é natural, pessoal. Porque o que a pessoa tem, ela fica muito feliz de oferecer para o outro. Então isso é chamado de perfeição da generosidade. Porque quando a gente oferece para o outro, a gente não tem a sensação que a gente perde. Então isso é a perfeição da generosidade. Porque quando a gente oferece para o outro, aquilo é um enriquecimento nosso. Nós nos alegramos. Porque aquilo é bom para ele. Então essa é a perfeição da generosidade. Aí surge a perfeição da moralidade. Então a gente praticou compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, aí moralidade. Moralidade é o quê? A gente não vai fazer, não vai entristecer o outro, não vai criar confusão para o outro. Nós vamos fazer coisas boas para o outro, mas não coisas ruins. Então a moralidade é quando as ações que nós fazemos, nós nos enriquecemos por ter feito. E a quebra da moralidade é quando a gente faz as ações e se envergonha, a gente quer esconder aquilo, porque não foi bom para o outro e não foi bom para o outro, não foi bom para nós também. Então isso é moralidade. Então a gente vai praticar compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade e moralidade. Aí quando a gente pratica tudo isso, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade e moralidade, surge paz. Nós estamos em paz, pessoal. Porque a gente não está criando confusão e nós estamos causando coisas boas. A gente não está matando, roubando, falando mal, atacando sexualmente, agredindo com palavras, não está fazendo nada disso. Não está autocentrado, não está ganancioso nem raivoso. A gente já deu uma limpada. A gente praticou Vajrasattva, você deu uma limpada. Agora nós praticamos esse aspecto positivo, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, pessoal. Aí quando surge paz, surge energia constante. A nossa energia fica estável. Vocês pensem, quando a gente perde a paz, o que acontece com a nossa energia? Nossa energia se aflige. Cada vez que a gente pensa naquilo, nós passamos mal. A gente esquece daquilo, a gente melhora um pouco, mas lembra de novo, passa mal. Então melhor a gente ter moralidade que não vai ficar com essa incomodação. Assim. Não sei se você já perdeu o sono por alguma razão, assim, de alguma ação. Então você está entendendo o que eu estou falando. Aí, não é que perderam o sono, é que brotou uma energia perturbada, assim, porque a nossa mente andou por algum lugar no meio do sono, do sonho, e aquilo nos afetou. Então, melhor não. Paz é isso. Então, nós praticamos compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade. Aí vem paz. Da paz vem a energia constante. Da energia constante vem o quê, pessoal? Concentração. A mente é capaz de se concentrar. Não porque a gente fica assim. Não. Porque a gente naturalmente olha para as coisas, não tendo perturbação, a gente está concentrado. Então, a concentração não vem por esforço, ela vem com naturalidade. Assim. Isso é muito melhor. Muito melhor. Nossa vida melhora um bocado. Porque se a gente tem a mente focada, a mente capaz de focar, a nossa mente ela virou uma parceira. Aí se nós temos que fazer coisa e a nossa mente é caótica, porque nós não temos paz, nós fazemos várias ações de vários tipos, aí nós não temos paz, a nossa mente é caótica, junto com a energia. A gente não dorme direito, vai dar problema, pessoal. Então, melhor a gente fazer isso. Aí nós temos energia constante, concentração. Surgindo concentração, surge sabedoria. A gente começa a olhar com uma forma mais profunda as nossas coisas. E aí a gente começa a descobrir a profundidade das coisas. Então isso é sabedoria. Mas a sabedoria depende da concentração. A concentração depende da energia constante. A energia constante depende da paz. A paz depende da moralidade. Moralidade, ela é impulsionada pela generosidade. E a generosidade é impulsionada por compaixão, amor, alegria e equanimidade. O Buda naquela época não falou de Yama. Yama é aquele ser que está ali em cima. Vocês estão vendo? Tem um ser ali em cima. Yama.
Vocês não olham com o olho cristão porque não é aquilo. Não, o olho cristão não é, aquilo não é. Ele é Yama. Yama, pessoal, muitos problemas. Yama, ele está dentro de nós. Nós temos esse probleminha, não quero aqui. A gente precisa Vajrasattva em Yama, Vajrasattva nele. Porque Yama é o julgador. Por isso que ele rege esses reinos todos. Ele está sempre julgando as pessoas e as pessoas estão se julgando também com Yama. Não sei se vocês já viram assim, né? Que a gente tem um julgamento interno. A gente nunca acha que está bem. Yama. Aí quanto mais a gente se julga, mais nós julgamos os outros. Aí tem pessoas que ficam presas nisso. Elas perdem a alegria delas porque elas olham sempre julgando. Então, Yama, como é que a gente ultrapassa Yama? Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Vocês esqueçam Yama. Yama fica para trás. Então, aqui a gente está descrevendo a roda da vida. Mas tem um caminhozinho, não tem um templozinho do lado de cá, assim, do lado direito, do lado esquerdo, quem olha. Pois é, pessoal. A gente sai por aquele caminho e dá tchau para Yama e vai. Por quê? Porque a compaixão não tem julgamento. Vocês viram isso? Por exemplo, as pessoas fazem tudo errado, a gente não precisa, agora vou julgar você. A gente diz, isso não foi bom para você também, né? Foi bom para ninguém. Então, compaixão é assim, vamos dar uma arrumada nisso. Compaixão é mais ou menos assim, estamos juntos. Você está fazendo tudo errado, mas eu estou junto. E nós vamos mudar. Qual é a atitude principal de um educador? Compaixão, pessoal. Compaixão é amor. Porque a compaixão é perdoar e amor é descobrir as qualidades dentro do outro e fazer aquilo aflorar. Todo mundo tem qualidades. Às vezes é muito triste as pessoas que não tiveram outra pessoa que olhou para ele e ajudou ele a encontrar essa região das qualidades dele. Então a gente chama dar nascimento a alguém é ajudar o outro a encontrar as qualidades dele. É necessário um amigo assim, pessoal. É muito necessário. Então quando nós não estamos bem socialmente, isso independe de classe de renda, né? É porque a gente não teve essa capacidade de encontrar as qualidades, como, por exemplo, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Essas 10 qualidades são qualidades naturais nossas, mas se elas não forem apontadas, talvez a gente não descubra. Então, amor é ajudar a descobrir essas qualidades que elas estão em nós, né? As qualidades estão em nós. Então, as coisas mais necessárias para o desenvolvimento de uma nação, a gente olhar assim, é que as pessoas se olhem umas às outras e vejam as qualidades delas e ajudem essas qualidades a crescer. Isso é educação, pessoal. É o aspecto mais importante da educação. Por exemplo, a gente passa por dentro de uma escola, geografia a gente não vai lembrar muito, geografia, história, matemática, as várias coisas a gente lembra assim perifericamente. Mas se a gente tiver um professor que olhou para nós de uma forma profunda e nos ajudou a crescer, a gente não esquece mais. A gente considera que aquilo foi realmente um momento muito importante que a gente mudou totalmente. Os educadores, eles têm essa função maravilhosa, assim, que é dar nascimento ao outro. A gente precisa disso. A gente precisa se olhar nos olhos e dar nascimento uns aos outros. Isso é realmente muito necessário. Então, essa é a dimensão de amor. Então, nós praticamos isso, compaixão, amor, alegria, equanimidade. A gente deixa Yama para trás. Lembra? Vocês também não fiquem se culpando, eu tenho Yama, porque isso é Yama olhando para o Yama. Vocês esqueçam de Yama. Não pensem, ele acertou, eu tenho Yama, e agora? Eu estou culpado porque eu tenho Yama. Aí esse é o próprio Yama, o Yama se olhando no espelho. É um perigo, pessoal. Então, não é o caso. A gente olha, isso não é interessante. Yama não é interessante, porque onde entra Yama eu não consigo manifestar compaixão, amor, alegria, equanimidade. Eu fico preso negando o outro e reduzindo o outro.
É muito comum isso, a gente ficar reduzindo o outro. Em qualquer repartição, em qualquer lugar, em qualquer grupo, tem aqueles que colocam uns para cima e colocam outros para baixo. Então tem um julgamento constante. Assim. Eventualmente nós nos julgamos também. A gente perde a naturalidade, a gente fica atrapalhado no meio disso. Assim. Às vezes a pessoa tem que se mudar, sair do lugar, sair do trabalho, ir para um outro lugar, porque não consegue. Eu já vi isso com um jogador de futebol. Assim. O jogador de futebol abandonou o clube, porque eles sabem jogar, mas aí a torcida começa a cobrar deles. Por exemplo, o Neymar, por exemplo, vocês pensam, na torcida do PSG, eu estou aqui reclamando já, né? A torcida do PSG fica pegando no pé do Neymar, aí o Neymar continua jogando bem, né? Agora a torcida do PSG pega no pé dos outros jogadores, eles estão perdendo os principais jogadores do time, porque eu não quero aqui julgar os torcedores do PSG, mas eles são chatos. Quer dizer, tudo no bom sentido, né? Assim, né? Isso é uma escorregadinha pro Yama aqui, mas tudo bem. Mas aí o que a gente diz? Olha o que eles estão fazendo. Eles vão perder os principais jogadores dele. Os principais jogadores, os 3 principais jogadores estão perdendo. Vê se isso não é ruim para eles. Por que eles ficam aí com... Isso é Yama. Yama falando francês lá. Assim, Yama está por tudo, pessoal. Como é que tu pode pegar os principais jogadores e pegar no pé deles e começar a incomodar eles? Eles vão embora. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Então a gente cuida disso, né? A gente cuida. Aí nós substituímos pela compaixão. Aqui na gradação dos reinos dos seres, nós vamos encontrar Yama, depois de Yama tem Tushita. Tushita é o reino dos bodhisattvas. É o reino daqueles que se dedicam a trazer benefícios para os outros seres. Nós, assim, modestamente, né? Para olhar a qualidade, nós estamos olhando as qualidades. Né? Então nós temos essa capacidade de olhar para os seres e buscar beneficiar. Isso é Aryatara, isso é Cherenzig. Isso é o que nos alegra também. Vocês olham o que acontece quando nasce um bebê, né? Eu acho maravilhoso isso. Porque todas as pessoas mudam em volta, né? Aí a mãe nasce. Eu gosto do fenômeno da mãe adolescente. Assim, né? Aí nasce o bebê, não é que aquela adolescente que era assim, autocentrada, né? De repente, ela nasce como mãe. Eu acho isso um grande fenômeno. Isso não é uma coisa que se limite aos seres humanos. Né? Eu tive essa experiência lá em casa agora, assim, que apareceu uma cachorrinha que chegou na porta do templo, fez prostração e ficou ganindo. Eu pensei, é um praticante de outra vida que se atrapalhou. Eu nunca vi cachorro se ajoelhar na porta e começar a ganir. E eu não saí dali. Eu pensei, bom, aí resolvi adotar ela. Ela já veio grávida. Nasceram 4. Assim. Aí foi uma alegria, né? Nasceram 4, eu me senti pai, assim. E agora nós estamos com um problema no pátio. Mas bonito foi ela nascer como mãe. Ela era uma jovem cachorra também. Era assim, uma jovem, devia ter um pouco mais de 1 ano. E aí ela, corajosamente, assistida pela parteira, ela nasceu dos 4 direitinho, ela fez uma faxina geral, lavou eles todinhos, lambeu tudo, assim, e se manteve assim, extremada, cuidando, o tempo todo, não saía de perto. E não é que começou a crescer, aquilo ia aparecer um monte de leite, ela deu um monte de leite, a cachorrada lá, que é um dos 4, lá eu atacando, assim, ela super bem, super mãe, né? Aí como é que ela vira mãe de uma hora para outra? Ela não pode nem copiar ninguém. Ela talvez não tenha visto ninguém assim para copiar. Ela brotou, isso brotou dentro dela. Nós temos a compaixão, pessoal. Se o cachorro tem compaixão, nós temos. Está mais escondida, mas tem. Ela está lá. Compaixão é amor, e ver as qualidades. Assim, né? Bonito de ver. Enfim, eles estavam grandes, né? Se penduravam na mãe, a mãe saía com eles pendurados. Assim. Incrível.
Mas é certo que na hora de dar comida ela botava um pouco de respeito, ela comia antes, né? E comia antes. Também, né? Tem que botar respeito, ensinar um limite assim para as crianças. Mas então tem a compaixão. O reino animal inteiro está dominado por compaixão. Então isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Aí vocês veem, aquele ser ele brilha. Os seres dominados, tomados por compaixão e amor, eles brilham. Então as mães brilham, os pais brilham. As avós brilham. Aquilo é bonito de ver. E, então, esse brilho, essa energia é uma energia positiva, ela está fazendo coisas boas, nós estamos fazendo coisas boas. Então, isso é uma grande coisa, pessoal. Já Yama, assim, ele me desculpe, ele está com aquela cara ali porque, enfim, né? Assim, ele está julgando os seres. Né? Na visão budista, o Yama nos acompanha até depois da morte, não quero preocupar vocês. Mas assim, a pessoa morreu, aquilo que não morre dentro da pessoa carrega Yama junto. Antes de morrer, Yama já aparece para dizer, olha, estou por aqui. Né? Aí a pessoa se aproxima da morte, ela tem arrependimentos, ela tem dores, ela diz, eu fiz isso. Agora eu vejo que foi horrível, não sei por que eu fiz isso. Eu fiz aquilo, que horrível, não quero nem pensar. Mas Yama, não, eu estou aqui de olho, eu sei que você fez. Aí se diz que aparece um advogado de defesa e um advogado de acusação. Mas o Yama, o advogado de defesa e o advogado de acusação, somos nós mesmos. Ele está em nós. Então, aí a pessoa vai se aproximar da morte, é melhor perdoar todo mundo. Né? Perdoar todas as dívidas. Não pagou? Não, precisa pagar, está resolvido. Né? E para não deixar nada para resolver depois com o Yama. A gente já vai resolvendo tudo. Você vai pacificando tudo em todas as direções. Usa Metta Bhavana, né? Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres superem o sofrimento, encontrem as causas verdadeiras da felicidade, superem as causas verdadeiras do sofrimento. A gente olha para todo mundo, não deixa ninguém fora. Assim, e aí nós vamos substituindo as emoções negativas por uma base positiva. Isso, nós vamos começar a dormir melhor, eventualmente a nossa saúde melhora e nós nos curamos de doenças. Quem me falou a primeira vez isso foi Tokuda-san, foi o mestre Zen, meu primeiro mestre Zen. Ele era um mestre de cura. Ele disse, a pessoa está doente, está com algum problema grave, né? Alguma doença recorrente, pratica Metta Bhavana. Olha, faz uma listinha assim, uma listinha dos mal olhados. Porque doença é inseparável de mal olhado. Ele não disse isso, mas eu que estou uma conversão aqui, né? Uma adaptação. Por quê? Porque o mal olhado não do outro, mas o nosso mal olhado. Então, cada vez que a gente olha de uma forma negativa para os outros, como é que a gente se sente? Estou ficando com a cara do Yama, pessoal. Vocês cuidam aí, vocês vão ficando com uma cara um pouco assim. Então, quando nós passamos a julgar os outros e olhar com emoções negativas, nós nos crispamos por dentro. A nossa energia, a nossa respiração, ela não funciona direito. A gente não está assim, que bom, tomara que outro morra, tomara que a desgraça aconteça lá, eu não aguento aquela pessoa, como eu estou bem hoje. Ninguém diz isso, entende? A pessoa está mal. Quando cada pensamento desse tipo, a pessoa está torta, ela não está bem. Então vocês vejam o que acontece conosco quando a gente começa a olhar de forma negativa. Quando o outro olha de forma negativa para nós ainda conseguimos equilibrar. Se a gente usar compaixão, a gente consegue equilibrar. Mas quando a gente tem o olhar negativo em relação aos outros, parece que é justo, parece que está bem. Mas nós estamos tortos, nós nos entortamos. Então é super importante que a gente evite isso. Super importante. Assim. Então o Tokuda-san, eu vi isso.
Eu vi acontecer isso também na Sangha, né? Com pessoas que fizeram práticas desse tipo, elas tinham umas vidas muito complicadas. Elas conseguiram curar doenças desse modo, porque a energia altera totalmente. E a doença não é que seja uma doença, é um sintoma. As doenças são sintomas. Eu posso ter sintomas prolongados, porque eu vou produzindo coisas e vou entortando. Vocês vão, por exemplo, na academia e começam a fazer exercício só de um lado do corpo, para ver o que vai acontecer. Vocês vão se entortar, né? Mas aquilo começou aonde? Começou na mente. Então a mente produz um tipo de movimento e a gente vai repetindo e entorta. Então a gente tem que ter cuidado, manifestar compaixão, amor, alegria, equanimidade, as 6 perfeições, né? E olhar para todos os seres com esse olhar. Aí a nossa saúde melhora. Então isso é o que o Tokuda-san dizia. Aí ele também dizia, porque o Tokuda-san ele tinha um senso de humor, ele tem ainda, porque ele é vivo ainda. Esse ano ele vem ao Brasil novamente, embora no Japão também. Aí o Tokuda-san dizia, bom, mas se a pessoa não curar, pelo menos morre melhor. Essa é a coisa. Assim. Então, e para os tibetanos, a pessoa não só morre melhor, como renasce melhor. Isso é uma boa coisa. Então, aí o Buda, lá no País dos Kalamas, ele estava falando sobre isso, assim, sobre como que a gente então pratica essas qualidades e evita as qualidades negativas. E eu incluí aqui, entre as qualidades negativas, essa questão do julgamento, que é yama, né? Eu não tenho tempo aqui para a gente... Eu gosto de aprofundar essa questão dos múltiplos reinos, né? Múltiplos reinos de seres, assim. Mas eu agora estou passando meio rápido. Aí tem vários. E esses vários reinos o Buda visitou todinhos, um por um. Ele entrou e saiu. Ele viu a artificialidade. Então ele também viu a artificialidade de Yama. Ele viu como o Yama se constrói e como o Yama pode ser dissolvido em nós. Assim. Mas isso aqui foi só a introdução do nosso tema. Nosso tema são as emoções. Assim. E tem essa pergunta final. As emoções surgem da onde? Né? Então, nesse aspecto de onde surgem as emoções, o Buda vai descrever os 3 animais no centro da roda. Estão vendo ali, tem 3 animais no centro da roda da vida. O javali, o galo e a cobra. Dali é que começa, pessoal. Isso é chamado os 3 venenos. O javali, o galo e a cobra. Então, o javali, ele não é propriamente uma emoção, mas ele é uma posição de mente. E ele vai terminar resultando nas emoções. O galo é uma posição de mente e a cobra é uma posição de mente. Mas a cobra, ela já está com uma cara de emoções. Eu vou explicar para vocês como é que isso aí funciona. Tudo começa na natureza primordial. Era uma vez a natureza primordial. A natureza primordial, vocês pensam assim como espaço. Por que a gente vai dizer como espaço? Porque se vocês forem, por exemplo, para fora, assim, e olharem para o céu, por exemplo, o céu, ele não tem nada prático, no sentido assim, bom, eu olho para o céu, sim, então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu vou pegar isso do céu, não tem nada prático. A gente olha, é como a gente está na praia e olhar o oceano no horizonte. Aquilo é maior do que nós, a gente não consegue botar o braço lá no horizonte e fazer alguma coisa. A gente olha assim. Então, esse olhar para o céu, olhar para o horizonte, ele tem uma apreciação, a gente para naquele lugar. A gente não tem pensamentos, bom, agora, sim, eu tenho que comprar leite no supermercado. A pessoa olhando para o horizonte não fica pensando que tem que ir no supermercado para comprar alguma coisa. E não fica pensando nada prático. A pessoa tem uma sensação que pode estar ligada à beleza, por exemplo. Pode estar ligado a encantamento. Mas nem a beleza nem o encantamento tem uma sequência temporal. Elas são um estado, e isso já é um estado contemplativo. Então esses ambientes abertos, eles propiciam um aspecto contemplativo. Né?
É como vocês irem no parque domingo, vocês sentam assim, contemplativo, só que as bicicletas estão assim na frente, ali. Todo mundo correndo, os cachorros soltos e as pessoas gritando. Mas fora isso, aquilo a gente tem uma capacidade contemplativa. É assim. Mas aqui dá para ir na praia, assim, às 4 da manhã, e olhar o horizonte, olhar o céu, assim, né? É assim. Então nós temos esse aspecto contemplativo. Eu acho que deve ser super bonito, assim, por aqui, assim, chegar na madrugada, sentar na praia. É bom, pessoal. É bom. E aquilo é um estado contemplativo. Aquilo não é um raciocínio. A pessoa olha. Aí a pessoa pode descobrir que ela tem uma natureza livre, ampla, de onde brota toda a confusão do dia, por exemplo. Né? Se a confusão do dia brota, ela brota de algum lugar. Ela brota desse lugar que é a natureza livre da mente. Mas a gente primeiro vê essa natureza livre da mente. Dessa natureza livre da mente surge imagens mentais. Por exemplo, vocês podem estar também na praia às 4 da manhã, vocês pensam, bom, agora eu vou para casa, eu vou fazer um café e depois eu vou trabalhar. Então isso brota, a mente está livre e aí brota uma direção de coisas a serem feitas. Essa direção de coisas a serem feitas é o que a gente chama de originação dependente. Um fluxo de originação dependente. De modo geral, a vida de todos os seres ela é composta de muitos fluxos sucessivos de originação dependente. Ao longo da nossa vida, o que a gente essencialmente vive são fluxos de originação dependente variados. Um dia, outro dia, outro dia, um mês, um ano. Às vezes a gente diz, nesse ano eu vou fazer tal coisa. A gente tem um fluxo que a gente cria. Mas quando a gente cria um fluxo de originação dependente, a gente, no mesmo instante, a gente cria o javali. O javali é o gerente, é o gestor do fluxo de originação dependente. A gente não cria um fluxo assim, a gente tem um gestor. Por exemplo, hoje nós saímos de Viamão calmamente assim, e chegamos aqui. Então tem um gestor do fluxo de originação dependente. Era o javali correspondente. Né? Toda vez que apareceu um sinal vermelho, eu fiquei bravo. Isso é a cobra. Esse gestor, ele criou o galo, ou seja, agora eu dobro para cá, agora eu dobro para lá, eu vou fazendo as várias coisas, incessantemente, não tem como parar de fazer. Parou assim, contemplou o horizonte, as estrelas, pá! Olhou para o celular, vai dar problema. Nós estamos dirigindo o carro, não pode ficar olhando para as estrelas, melhor não, pessoal. Aí nós estamos, a gente vai operar segundo o gestor. Então tem um gestor. Nos lugares muito graves tem 2 gestores, ou 3. Por exemplo, no avião tem o gestor, que é o piloto automático, e tem 2 pilotos, porque um piloto pode passar mal e tem o outro. Devia levar sempre um padre também. No último caso, assim, mas tudo bem. Vamos supor que está tudo abençoado de saída já. Né? Saída, né? Mas aí nós estamos com esse gestor. Então todas as nossas ações têm um gestor. Quando o gestor está operando, não importa o que vocês estejam fazendo, pode ser que vocês estejam assistindo um filme. Quando a gente está assistindo um filme, tem um gestor seguindo o roteiro do filme e experimentando aquilo tudo. Aí vem uma pessoa do lado e começa a falar conosco. Você já levou o lixo lá para o lugar que tinha que levar? Você já lavou a louça da cozinha? Eu estou vendo o filme aqui, você não pode ficar quieto. Não, você está vendo o filme, isso eu estou vendo, mas a louça está lá. E o lixo também. E já deu comida para os cachorros? Eu quero assistir o filme. Aí começa a aparecer o quê? Está todo mundo olhando para ti, que eu não sei porquê.
do que é concentração. Aí vai aparecendo o quê? A cobra, pessoal. Aí surge a cobra. A cobra é o gestor se defendendo. Vocês entendem? O gestor se defende. A cobra, ela não é outra coisa senão a defesa do gestor. Então, a gente está dirigindo o carro, ficou o sinal vermelho, a gente diz, pela quinta vez o sinal vermelho. Quem é que fala isso? É a cobra. Melhor não, mas a gente tem essas emoções, é natural que a gente tenha isso. Né? Então, se nós somos, por exemplo, funcionários de algum lugar, nós estamos andando, fazendo as nossas funções, então o que pode acontecer? Vem alguém, interrompe as nossas funções, a gente vai achar que aquilo não está direito. Por exemplo, nós estamos transmitindo aqui. Se cair a banda, aí já vocês vão ver o Lama assim, tendo um negócio aqui. É assim. Então isso é a cobra. A cobra é completamente natural. Então essas emoções elas vêm. E a gente podia perguntar, mas por que eu estou sempre ocupado? Não sei se aqui em Itajaí também as pessoas estão sempre ocupadas. Se não estão ocupadas, elas dão um jeito de arrumar um espacinho, elas aumentam o tempo da academia e vão. Então, a gente está sempre cheio de projetos, incluindo todas as coisas. Quem é que fica ocupando esse espaço? O galo. A gente descobriu o galo, pessoal. Para promover um bom javali, nós precisamos do galo sempre trabalhando, que aí o javali cresce. Então, a nossa identidade fica melhor, mais brilhante, mais arrumada. Melhor se a gente tiver um javali que trabalha pela identidade o tempo todo. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo pela identidade. De um modo geral, se considera que é como se a gente tivesse menos tempo hoje para a família do que em tempos anteriores as pessoas dedicavam seus tempos para as famílias. Menos tempo para casa. Então a casa ela deixou de ser o lugar de força realmente. É um lugar mais de descanso para a gente retornar. Porque a nossa ação ela é fora. Então isso tem alguns reflexos importantes assim sobre as crianças, etc. Mas isso é o javali gerando essa demanda. Nós precisamos de javalis que brilhem, que se coloquem bem, senão a coisa não vai andar direito. Então nós estamos trabalhando constantemente pelo javali. Isso significa trabalhar constantemente pelas identidades, pelo nosso currículo. Em algumas pessoas vai ser assim, vão trabalhar mais pelo seu próprio currículo. Então é uma característica desse tempo. E é natural, então, se a gente está fazendo alguma coisa, nós estamos colocando energia ali, que surja a cobra, a serpente. Desses 3 animais, brotam as 10 emoções perturbadoras. Aí vai brotar, por exemplo, a pessoa pode matar. Então, essas três emoções perturbadoras, esses 3 venenos geram 5 emoções perturbadoras. Essas 5 emoções perturbadoras são orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância. A gente pula desejo, apego. É orgulho, inveja, a ignorância, carência e raiva. Sendo que quando a gente junta essas 5, elas se manifestam como desejo e apego. Então nós temos 6 emoções perturbadoras e de 3 venenos brotam 5, depois dessas 5 brotam 6. Então as 6 correspondem aos 6 reinos ali, que é o desejo e apego, o reino humano. Não sei se vocês concordam. Desejo e apego. Aí tem o orgulho, é o reino dos deuses. Eles estão lá em cima, orgulhosos. É assim, os seres que deram certo, têm dinheiro, está tudo bem, eles podem viajar para qualquer lugar, eles não se preocupam com horários, com tempos, ninguém manda neles, eles inspiram todo mundo, quando eles chegam, todo mundo se alegra. Então, isso são os deuses. Aí os semideuses são aqueles que querem ser deuses, mas não são.
Mas estão, assim, eles estão fazendo força, estão fazendo treinamento, estão fazendo coaching. Eles estão indo em direção aos deuses. Eles não chegaram lá, mas eles estão indo. Mas às vezes eles são também, são os militares, são aqueles que vão obter o topo derrubando os outros. Isso seria golpe militar, né? Mas, assim, os militares podem, por exemplo, eles serem aqueles que vão derrubar o governo e assumir. O governo, no caso, são os deuses. Tá certo que nos governos hoje não é bem os deuses, né? Assim, eles são semideuses, querendo galgar alguma coisa maior, assim. Mas, então, no budismo, os militares eles são incluídos entre os semideuses. Eles não são seres comuns que desejam, que têm desejo de apego. Eles têm outros meios. Os seres comuns não têm como se defrontar com eles. Eles têm muito mais força. Mas a gente incluiria também as pessoas que têm poder, por exemplo, os executivos, pessoas que dirigem grandes empresas, que eles não são deuses, porque eles trabalham, eles se viram, eles fazem aquilo tudo andar. Mas eles também não são pessoas comuns como os empregados deles, por exemplo. Então eles administram aquelas pessoas, e isso é o exército. O exército é muitas pessoas administradas andando segundo uma certa direção. Então aqui eles estão descritos. Do lado esquerdo, aqui, no centro, em cima, é os deuses. À esquerda são os semideuses. À direita, vocês veem as pessoas trabalhando. Nós, trabalhando. Então são seres humanos. Aí abaixo vocês vão ver os animais. Acho que os animais estão do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de lá, vocês vão encontrar os seres famintos. Seres que a coisa nunca dá certo. Eles vão lá fazer força, não conseguem. Vão lá fazer força. Eles não estão bem. E abaixo, eu não quero nem olhar. É aquilo quando deu tudo errado e continua dando tudo errado. Então tem pessoas que, assim, as coisas dão sempre errado e se a gente olhar com cuidado, elas têm muita dificuldade de praticar compaixão, amor, alegria e equanimidade. Elas vão praticar uma fixação nelas mesmas e vão praticar agressão, vão praticar coisas assim. Então elas não ouviram o ensinamento do Buda para os Kalamas. Todo mundo quer a felicidade, quer se afastar do sofrimento. Então, matar ajuda? Não, matar. Aí no reino dos infernos vão encontrar as pessoas se matando, roubando, torturando, causando todos os problemas. Aí as pessoas estão muito mal, porque quem faz isso passa mal. Mas quem cuida dos outros e faz coisas positivas, aí começa a andar melhor. Então esse é o ponto. Aí o Buda descreve 6 emoções perturbadoras. Todas elas são aspectos da originação dependente, da inteligência gestora da originação dependente. Então essas inteligências elas começam a operar segundo direções. Do mesmo modo que a gente pode fazer uma viagem correndo muito, a gente também pode fazer uma viagem cuidando das pessoas, cuidando dos animais, cuidando para não causar nenhum problema. É uma forma diferente. São formas diferentes de agir. Então nós podemos também andar no cotidiano de vários modos. Então nós podemos andar segundo as emoções perturbadoras, andar através do orgulho, ou da inveja, do desejo apego, ou da ignorância, da desistência, do cansaço da mente, da carência ou da raiva. Raiva, rancor, ódio. Se nós tomarmos isso como as inteligências, como aquilo que nós vamos usar como inteligências para a gente se mover, nós vamos gerando 6 reinos. Mas essas emoções, elas vêm do próprio javali, que começa a se mover, ele começa a escolher esses aspectos. Então o Buda vai dizer que isso vai dar muitos problemas. Nós vamos gerar esses reinos, esses sofrimentos. Aí o Buda, ele propõe que a gente use, eu vou explicar isso rapidamente aqui, mas a partir de quarta-feira da semana que vem, eu vou dar um estudo de aprofundamento por 14 dias nas inteligências búdicas associadas
as 8 consciências. As 8 consciências são o processo comum da nossa vida, que é utilizar olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, e mente, mais as identidades, que são o javali, galo e cobra, e também as bolhas de realidade, as paisagens da mente, que são, por exemplo, o tabuleiro do jogo. A gente esquece do tabuleiro, a gente olha para o peão e começa a jogar o peão, o bispo, etc. Né? Começa a jogar assim. Mas a gente só vê aquilo como peão por causa das regras do jogo e da situação do tabuleiro, aí o movimento, as peças. Mas, então isso corresponde à 8ª consciência, é a situação como eu vejo. Mas essa situação como eu vejo, ela é limitada. Nós temos uma liberdade de olhar de uma forma ampla, mas nós, de modo geral, olhamos de forma limitada. Como, por exemplo, eu olho o tabuleiro de jogo, aquilo é limitado, mas eu não me dou conta. Eu penso que aquilo é a inteligência maior que eu posso ter. Mas não é. A inteligência maior que eu posso ter é assim, uau, como que eu posso olhar um peão como peão? Que incrível. Como que eu posso olhar um bispo como bispo? Como que quando eu olho isso assim, o peão sabe para onde o que ele pode fazer, o que não pode fazer. Como é isso? Então essa é a inteligência que vê como é que as situações são montadas. Essa é uma inteligência importante. Mas de modo geral a gente não se dá conta disso. Então isso é a 8ª consciência. Então nós temos as 8 consciências, são as consciências comuns do mundo. E aí nós convertemos isso nas 5 sabedorias. Então a gente vai fazer esse estudo de aprofundamento. Eu acho que vai ser o 2º estudo de aprofundamento sobre as 5 sabedorias desse ano aqui, depois de março. Então, essas sabedorias são o quê? Em primeiro lugar, a capacidade nossa de entender o outro no mundo dele. Por exemplo, eu posso estar entendendo, eu estou dirigindo o carro. Vou entender o outro no mundo dele também é ver se a pessoa que está na beira da estrada entra ou não entra. Não importa, entende? O que eu estou olhando para a pessoa. Se eu sou um educador, eu vejo como que o outro está ouvindo o que eu estou explicando. Porque eu preciso ajudar ele a entender aquilo que eu estou explicando. Se a pessoa não entende, eu não posso esperar que ele vá mudar alguma coisa para entender. Mas é meu papel eu entender porque que ele não entende e ajudar ele a entender. Assim. Então esse é o educador. Mas o educador é a mãe. A mãe é isso. Paciência infinita. Todas as mães têm paciência infinita. E ama zero. Elas nunca julgam. Aquilo é uma compaixão enorme. Então esse é o ponto. Esse é o nosso papel. O educador deveria ser assim também, tipo uma mãe, né? Ele olha, ele não vai julgar, ele vai descobrir as qualidades do outro, ele vai fazer aquilo aparecer, mas para isso ele precisa do quê? O que a gente chama de sabedoria do espelho. A gente precisa entender como é que o outro vê o mundo, porque ele se move como o peão do jogo. O peão do jogo, entendendo o tabuleiro, ele se move como tem que se mover. Quando a gente fecha o tabuleiro, o peão vira um pedaço de madeira que eu jogo dentro de uma caixa. Mas quando ele está eletrizado pelo panorama, isso é a sabedoria do espelho, né? Então eu entendo. As crianças, as pessoas, elas se movem de acordo com o ambiente como eles veem. Então nós precisamos ver como é que ele vê o ambiente. E o ambiente é o ambiente como ele vê, é o espelho da mente dele. Então a sabedoria do espelho é isso. Por exemplo, quando nós olhamos, a gente olha essa sala aqui. Essa sala não era a sala do SEB. Ela não era a nossa sala de prática. Mas ela virou. Como é que a gente faz isso? É um processo interno. A gente entra aqui e se sente à vontade. Aqui é a sala do SEB. Eu entro aqui, pá, isso aqui é a sala do SEB. Sempre foi, com certeza. É assim, né? Então o olhar muda. Isso é a sabedoria do espelho, né? Os budistas entram aqui e olham assim. Agora vocês olham o Yama, já sabem. Então se vocês olharem com o olho cristão, eu já não sei o que vocês vão pensar. Então esse é o ponto. A gente se coloca em outro lugar e vê outras coisas. No budismo não tem esse personagem
como tem no cristianismo, na tradição judaica também, tradição islâmica, né, nas tradições abraâmicas, se chama, né? Não tem o demônio, não tem o diabo, assim, o ser terrível, não sei bem que nome era para dar para ele, né? Mas não tem isso. Não tem. Não tem! É uma grande coisa, pessoal. Nós estamos limpos. É assim, ou seja, isso não quer dizer que não dê problema. Problemas tem, mas os problemas são a ignorância. A pessoa constrói a realidade, a gente vai entendendo pela sabedoria do espelho. O outro entendeu aquilo tudo errado, e aí fez aquilo e pronto, deu naquilo. É isso. E aí brota compaixão. Você pensou errado de novo, como? Aí, esse é o ponto, como que a pessoa constrói as realidades e faz isso. Por exemplo, esse menino aqui de Blumenau, né? É um engano a gente simplesmente pegar e provar que ele fez, está tudo filmado e põe na cadeia, está tudo resolvido. Aí está resolvido. Não está resolvido, pessoal. Não é assim. Ele tem uma natureza livre, ele fez aquilo, tem uma compreensão, tem uma compreensão que levou ele a fazer isso. E esse é o problema. Se eu botar ele na cadeia, não resolve. Por quê? Porque a compreensão que levou ele a fazer isso, ela está solta. Ela não vai para a cadeia também. Ela vai pegar outro. Entende? Uma coisa quase espírita. É assim. Entende? Os espíritos têm mais recursos para dizer, não, isso foi um encosto. Agora eu vou ter que pegar o espírito esse do encosto. Mas no budismo a gente não vai ficar falando de encosto nem de espírito, de encosto. A gente vai dizer que tem uma posição de mente que se soltou. Vocês olham, começa essa coisa nos Estados Unidos, dá um tempo aqui, vai bater aqui. Começa a matar professor, começa a soltar bomba em escola, começa a matar todo mundo. O pessoal pega aquilo. E aí começa a fazer. Aí tu pensa que não tem problema. Tem problema. Nós precisamos contra-atacar isso. Mas não é pegando a pessoa e... Até não... Eu diria assim, não é pegar nem não pegar. Vou deixar assim. Pode pegar, mas é insuficiente pegar. Por quê? Porque o verdadeiro problema não está ali. O problema segue solto. É como aconteceu, por exemplo, a Alemanha nazista terminou. Eles julgaram as pessoas, mataram vários, perdoaram outros, botaram na cadeia outros, botaram trabalhos forçados outros, mas o nazismo se soltou. Ele continuou solto. Aí ele aparece aqui e ali, aí tu deixa aquilo. Não, o nível sutil está lá. Esse é o problema, entende? Então, quando a gente vê isso, isso é uma coisa muito antiga. Na China mesmo, uma vez eu tinha lido sobre isso, né? Eu achei interessante, uma época que a religião oficial na China era o taoísmo. Assim, vocês botem 1000 anos para trás, 2000 anos, 2500 anos para trás. Vocês olhem desse modo. Aí eles ficavam admirados. Quando tinha um crime, eles ficavam procurando da onde tinha surgido aquilo, e não quem tinha feito. Como que a pessoa faz aquilo? E essa é a pergunta maior, entende? Porque é lá que nós vamos encontrar o obstáculo. Como é que surge essa justificativa? Aí nós vamos encontrar também coisas muito assustadoras desse tempo, como, por exemplo, os aspectos que a gente tive que aprender essa palavra, né, que é distopia, ou seja, ausência de futuro. Quando tu olha, não tem futuro para frente. Aí a falta do futuro é alguma coisa muito perturbadora. Muito perturbadora. Como é que os jovens vão lidar com a falta do futuro? Sendo que, bom, eu considero que o futuro vai continuar, né? Assim, pelo menos no decorrer da minha vida, acho que ainda vai ter futuro. Depois eu já não sei. Não, eu vejo, na verdade, eu olho de forma positiva. Esse tempo é um tempo de transformação. Nós vamos ter um tempo bem melhor, eu acredito. Mas quando a gente olha para frente, a gente tem dificuldades. Eu tenho até algumas justificativas para explicar por que quando a gente olha para frente, a gente tem dificuldades. E explicar que sempre foi assim. Pega qualquer sociedade, qualquer tempo, pega aquilo que está sendo feito, se tu simplesmente seguir daquele modo, vai dar um problema.
É sempre assim. Então a gente não se preocupa tanto. Por quê? Porque nós temos a capacidade de alterar os rumos. A gente tem essa capacidade. É como, por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Fazer uma viagem não traço uma linha reta. Eu traço, é uma coisa complexa. A gente anda um pouco, para, anda para outra direção, para, come, volta, entra no carro e anda mais um pouco. É assim, é complexo. Então não é um trajeto reto. Quando a gente toma trajetos retos, a gente se assusta. E entre os trajetos retos estava, por exemplo, a explosão demográfica, que agora se fala muito menos. Está se falando em alguns países o contrário, né? A maior parte dos países da Europa, eles estão com a população reduzindo e não aumentando. Mesmo o Brasil, ninguém esperava, mas nós estamos com a população praticamente estável. É certo que tem disparidades de renda, tem um monte de problema, mas a explosão maior do crescimento descontrolado da população é alguma coisa que se resolveu. As pessoas tinham muito medo da China, muito medo da Índia. A China está com um problema de população, porque a população começa a diminuir. Mas ninguém imaginava isso. Então essas coisas, elas são correções de rumo. São alterações que vão ocorrendo. E a gente vai se arrumando. Então eu não vejo esse futuro distópico como uma coisa sólida. Eu vejo como uma característica que a pessoa pode lidar se ela tomar isso como uma projeção de futuro, uma projeção das coisas que estão sendo feitas. Então o futuro distópico é uma garantia de que o futuro não vai ser igual ao que eu estou imaginando hoje. Vai ser uma outra coisa. E a gente pode imaginar que pode ser uma coisa melhor. Mas voltando à questão das emoções aí, então nós temos os 3 animais, eles são o centro disso, né? E para a gente, nós não precisamos lidar com isso, porque a gente vai lidar com a sabedoria do espelho, que eu expliquei aqui, a sabedoria da igualdade, que é outra sabedoria super importante, que é a capacidade nossa de nos alegrarmos com o que está acontecendo com os outros. Quando a gente faz uma coisa boa para o outro, a gente não perde, a gente não tem uma perda. Nem que a gente ofereça coisas para os outros, a gente oferece coisas para os outros, a gente não tem uma perda. Aquilo é como se fosse uma riqueza para nós. Por exemplo, se os nossos filhos têm uma casa, a gente se sente super bem. Se os nossos filhos estão com um emprego, a gente se sente super bem. Esse é o ponto. Então a sabedoria da igualdade é muito importante. É uma sabedoria que quando a gente olha para as montanhas, se alegra com as montanhas, se alegra com o céu, se alegra com as várias coisas. A gente não está autocentrado no javali, pensando só nas coisas que a gente está obtendo. A gente se alegra de uma forma ampla e se alegra de ser solidário e poder ajudar os outros. Com a sabedoria da igualdade. Então, vocês imaginam as crianças aprendendo isso no dia a dia da escola. É muito bom isso. Entender o outro, entender os animais, entender os seres, os insetos, as plantas. Isso é uma coisa super necessária. Aí tem a sabedoria discriminativa. Ou seja, a sabedoria discriminativa é entender a roda da vida, entender os 3 animais, entender a inevitabilidade do sofrimento, a originação dependente, entender essas situações todas que o budismo explica. Né? Super necessário, pessoal. Super necessário. Isso produz uma outra capacidade de entendimento. Aí vem a sabedoria da causalidade. Ou seja, nós aprendemos que fazer certas ações produzem coisas que vão ser boas. Fazer outras coisas, aquilo já não vai ser bom. Então a gente entende o que é favorável e o que é desfavorável. Isso é super importante. E a gente aprende a não se abalar com o que acontece, a ajudar os outros, potencializar coisas positivas e obstaculizar aquilo que não deve andar. Aquilo que não é favorável, a gente aprende a trancar. Para o bem do outro. Eu sempre tomo como exemplo disso, que é a chamada ação irada, é o cirurgião. O cirurgião tem que tirar um anzol que está na mão da outra pessoa. Só, isso não é legal, não é bom, entende? Mas vai fazer bem. Então vai ter que tirar, vai ter que cortar. É assim. Aí a pessoa está com uma unha encravada. Aquilo não é interessante. Vai ter que intervir. E vai doer.
Eu conheço uns tratamentos que cura sem arrancar a unha. Depois, se vocês precisarem, eu explico. Mas é assim, e a pessoa tá com uma doença e vai precisar tirar um pedaço do corpo, vai precisar fazer alguma coisa. Assim. Lembro nos tempos heróicos assim da navegação, né? Aí acontecia um acidente, está navegando por meses. Aí só tem um médico de bordo, pessoal. Não tem antibiótico, não tem nada. Aí aquela ferida começa a infeccionar e gangrena. Aí tu faz o quê? Tu corta. Aí tu corta com o quê? Tu faz anestesia geral? Casualmente não tem anestesia. Mas tem, assim, aí tem essas coisas. Vocês vão ver esses relatos assim, né? Serram, enquanto meia dúzia segura a pessoa, o outro serra. Você sabe como é que corta aqui? Uma vez eu vi isso, eu passei mal, assim. Faz um zigue-zague, assim. Deixa umas pontas, porque quando faz assim, aí fecha. Não corta simples. Entendeu? Tô dando a dica porque vocês podem. Tem que ser uma coisa afiada. Você depois puxa para cá, aí corta o osso, depois bota as pontas para lá, fecha aquilo, costura e diz: ei, ficou bom? Ficou bom. Ele ficou feliz que escapou da gangrena. É assim que acontecia nos navios, pessoal. Não é uma história nem outra. Vocês imaginem, eles. Aqui não era um tempo heróico que eles encontravam os navios de outras nações e davam um tiro para todos os lados, se matavam e afundavam os navios. Depois tinham que consertar os feridos. Era tudo faca quente. Tirando as balas, tirando os chumbo que as pessoas tinham levado. Não era fácil. A gente pensa que o pirata tinha perna de pau, olho de vidro e cara de mal por nada. Aquilo não era fácil. Como é que foi aquela perna de pau dele? Não foi legal. Mas aquilo tudo é compaixão. Quando tu intervém, olha para o pirata, foi alvo de compaixão. Ele tiraram a perna, botaram um olho de vidro, foi uma coisa boa. Ele ficou com a cara de mal, assim, mas. Então, isso é ação irada. Ação irada, a gente ultrapassa o limite de defesa do outro. Né? O outro diz: não, mas é sim. É tipo vacina em criança, né? Mostra a agulha. É só uma picadinha, não se preocupe. Não é nada, né? Mas a ação irada é isso. A ação irada é interromper. Assim, às vezes a ação irada com os filhos, ela vem vestida de uma coisa doce. Né? E você já olhou, já tem uma ideia assim, o que vai acontecer com você, olhando as notas que você está indo, assim, se a gente traçar um gráfico, você vai afundar. Assim. Falta 3 meses assim, para o final do ano, eu estou vendo que a situação está precisando ser reorganizada. Assim. Então, essa reorganização ela não é uma atividade tranquilizadora ou muito feliz, é uma atividade irada. A pessoa vai ter que largar alguma coisa, fazer outra, focar. Isso. Ação irada. A ação irada é super necessária. Então nós temos a sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, que inclui lá a ação irada também. Como fazer as coisas acontecerem que precisam acontecer. E aí tem a sabedoria de Dharmata. A sabedoria de Dharmata, é a Prajnaparamita, Vajrasattva, a natureza última que está em nós. Se a gente descobre isso, maravilhoso. Nas escolas a gente diz que a sabedoria de Dharmata é as férias. Por quê? Porque a pessoa se livra da identidade. Ela tem um espaço. Né? Fica bom, não fica? E ali a gente vai inventar outras coisas. E é natural que nas férias a pessoa aprenda muitas coisas. As férias são um bom período.
Então, então a gente tem esses comportamentos, assim, por exemplo, quando começa o ano nas escolas, sabedoria do espelho. A gente vai encontrar os colegas, a gente precisa entender eles no mundo deles. Vai ter que encontrar os professores, tem que entender eles no mundo deles. Os professores vão entender os jovens nos mundos deles. Então todo mundo vai se olhar um pouco assim, vai tentar se entender. Para se entender, tem que entender o mundo dos outros. Vocês querem conversar com o jovem? Tipo, como que a gente vai? Você está bem? O jovem vai se perguntar, o que tu está jogando? O que tu tem jogado? Ele na hora responde, eu estou jogando isso e isso, e tu joga o quê? Ele é rápido. Vai se perguntar, você vai no McDonald's? Não, McDonald's eu não gosto. Eu também não. Você é vegano? Vegano? O que é isso? Aí, assim, tu fala direto. Eles respondem. Aí tu fala dentro do mundo deles. Você escuta o quê? De modo geral, eles perguntam uns para os outros também. São com o celular. Você escuta o quê? Ou manda uma mensagem. Você escuta o quê? Esse tempo não é um tempo muito fácil de falar, né? De ouvir, de entender. Assim. As pessoas perguntaram, fale um pouco de você. O quê? Não tem nada para falar. Eu acho interessante, por exemplo, um jeito de fazer o outro falar consigo mesmo, que não é fácil, né, a pessoa falar consigo mesmo. É estudar astrologia, fazer o próprio mapa. Estudar um pouco a astrologia. Porque a astrologia é o uso da sabedoria do espelho consigo mesmo. Aí a pessoa diz, os aquarianos têm uma visão muito... Eu digo, eu. Sabedoria do espelho, entende? Aquilo bate direto. Aí diz, não, porque os librianos são justos, equilibrados, são doces. Deixa eu ver, o que eu tenho em Libra? Eu sou isso. Né? Aí aquilo sempre dá um jeito, porque tem um planeta ali, e tem um ascendente, tem o meio-céu, e tem essa coisa toda. Né? Quando tudo vira de dar, isso foi o retorno de Saturno. Né? Isso foi o Plutão entrou no meu signo. Aí está tudo sempre explicado. Meu filho, por que você não estuda? O Plutão entrou no meu signo. Não é que eu esteja indo mal, é o Plutão. Como que você vê isso? Não, é que bagunçou total. Assim. Então é interessante. Às vezes a pessoa... Eu acho interessante assim. Porque é um processo... Eu lembro lá na GFU, eu vi os jovens. Esse era um método de treinamento dos jovens. Né? Antes de fazer yoga, eles faziam psicobiologia. Né? Eles começavam a fazer os mapas deles mesmos, começavam a olhar para eles. Tu começa a fazer o mapa e tu vai encontrando aqueles aspectos e diz, uau, eu tenho isso ou não tenho? Aí tu começa a usar um espelho para ver se tu tem aquilo ou não tem. Então o mapa astrológico, ele é um espelho que começa a falar coisas, aí tu vê se aquilo tu tem ou não tem. Mas se tu perguntar, eu tenho, como é que eu sou? Eu sou um cara legal, assim. O que mais que você fala? Sei, assim, eu até me dou bem comigo. E aí pronto, encerrou. Mas aí quando tu olha o mapa diz muitas coisas. E aí tu vai olhar se aquilo é ou não é. Aí tu começa a olhar para dentro. Aí tu começa a olhar o outro. Aí tu olha assim. Você seria Capricórnio? Aqui tem algum virginiano que arrumou a sala? Aí começa assim. Né? Esse virginiano teria um ascendente Libra? Aí começa assim, porque ficou tudo bonito, arrumado, direito. Aí tem que ter Libra em algum lugar. E tem algum tesoureiro assim, aquariano, porque conseguiu passar.
conseguiu passar por esse período horrível encontrando não sei da onde uma solução. Se for um tesoureiro capricorniano, ele fecha a sala. É assim. Tem que ser um aquariano para criar um outro mundo, assim, fazer aquilo andar. Vocês viram? Essa coisa é assim. Mas esse é uma brincadeira de como que a gente pode usar a sabedoria do espelho para ver o mundo que a gente está. Uma vez eu vi um físico, um amigo meu, né? Ele estudando astrologia, ele disse: esse é um sistema que não funciona. Não é um sistema que dá para funcionar. Tem muitas variáveis. Ou seja, tu sempre tem uma variável que explica aquilo que tu quer ver. Então eu não quero que as pessoas que estudam astrologia fiquem sentidas comigo assim, né? Mas se eu disser que a astrologia não é uma ciência, eles vão dizer sim, não é uma ciência. Aí tá bem, aí nós nos encontramos. Porque essa é a crítica, né? Os sistemas científicos, a multiplicidade de variáveis soltas, elas perturbam, então não tem como lidar com aquilo, porque sempre que tu não encontra a solução, tu busca uma nova variável e diz, não, é essa variável. Assim, aí tu explica qualquer coisa. Entende? Mas eu acho que explicar qualquer coisa é um mérito. A gente encontra sempre uma explicação para aquilo. E é interessante, aí a pessoa ela na verdade ela olha para dentro de si e trabalha isso. Isso é uma coisa interessante. Bom, pessoal, eu acho que agora eu já estou na astrologia, eu acho que é melhor encerrar. A gente já passou de tudo. Então daqui a pouco eu vou começar a dar aula de astrologia. Não vai dar certo. Então... Mas a astrologia, vocês pensam, sabedoria do espelho. É isso, vamos simplificar. Vou deixar um espaço, porque talvez vocês queiram falar alguma coisa, perguntar alguma coisa também. Eu já vou dizendo que fiquei bem feliz aqui de encontrá-los. Tudo bom. Dizer que tem uma praticante virginiana aqui que manteve a sala. É tu? Não? Mas tem uma aquariana. Tem uma aquariana aqui. Bom, isso é uma boa coisa. E eu fui capricorniana. É capricorniana. Quando era 2020, Fecha. É o bom senso, né? Vai dar certo. Os aquarianos que vêm, a gente dá um jeito. Viu que é o que eu estou aprendendo? Tá bom, pessoal. Não sei se tem alguma pergunta, se tiver, senão a gente se despede.